Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós iniciamos neste momento o terceiro livrinho do Evangelho segundo São Mateus. Terceiro livrinho. Neste momento, nós começamos o terceiro livrinho. No primeiro livrinho, tratamos dos fundamentos do reino, com a seguinte pergunta: o reino está alicerçado em quê? Em quem? A resposta: os fundamentos do reino. No segundo livrinho, o objetivo foi apresentar o dinamismo do reino, o que acontece quando Deus reina. Pergunta de fundo: dinamismo do reino, o que acontece quando Deus reina. Agora, no terceiro livrinho, o tema central é o mistério do reino. Este é o tema central, o mistério do reino. E nós poderíamos dizer o seguinte, que a pergunta de fundo é a seguinte: o que é mesmo o reino? O reino de Deus, o reino dos céus, o que é mesmo? Mistério não porque é inacessível à razão humana. Às vezes nós temos uma ideia incorreta do que é mistério, pelo menos na teologia, na Bíblia. Porque mistério não é aquilo que não é possível se compreender, mas é aquilo que não é possível se compreender totalmente, plenamente. O reino, ele sempre, sempre, sempre vai ser maior do que toda a nossa possibilidade de compreendê-lo. É por isso que nós falamos em mistério, ou talvez mistérios do reino, tentando responder essa pergunta: o que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus? Você pode dizer o seguinte: mas você já nos deu uma definiçãozinha dizendo que o reino é a ação de Deus. Tá, tudo bem, é a ação de Deus. Mas esta é uma definição, digamos, provisória, apenas suficiente para que nós possamos compreender. Mas você vai reconhecer que não é suficiente, que não é plena, porque nós não teremos condições. Como é que nós vamos imaginar como é a ação de Deus neste mundo, nesta vida? Ou será que você pensa, imagina que a ação de Deus seja como o diretor de uma novela que fica manipulando pessoas, acontecimentos, e que nós poderíamos manipular Deus através de nossas orações? Não é bem assim. A ação de Deus existe, Deus está agindo, mas o que é propriamente essa ação sempre vai permanecer um mistério. Nós vamos entender em partes, nós vamos entender um pouco. É por isso que chamamos de os mistérios do reino. A parte narrativa, ela vai do capítulo 11, versículo 2, até o capítulo 12, versículo 50. E a parte discursiva, que são as parábolas do reino, a gente vai ver depois, vai do capítulo 13, versículo 1, até o capítulo 13, versículo 53. Então agora, vamos começar com o capítulo 11. O capítulo 11 começa com a pergunta de João Batista a respeito do caráter messiânico de Jesus. Após a resposta, Jesus vai falar da missão de João Batista na história da salvação. Depois, o evangelista Mateus vai narrar a crescente rejeição da mensagem do reino por parte das pessoas, ou seja, como é que seria essa crescente rejeição? Enquanto os milagres aconteciam, sucesso.
Mas quando veio a mensagem de Jesus e as suas exigências, sobretudo as suas exigências, aí recusa. Finalmente, Jesus louva o Pai porque a boa nova, a boa notícia, melhor dizendo, fica mais fácil para nós entendermos, ela está sendo destinada aos pequenos e os convoca para acolherem esta boa notícia. Comecemos pelo versículo 2, já que o versículo 1 do capítulo 11 é a conclusão do segundo livrinho e nós já estudamos na aula passada. Então vamos ver a pergunta de João Batista. Lembrando que nós estamos utilizando como referência, pelo menos até o momento, a versão da Ave Maria. Tendo João, em sua prisão, ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhe dizer pelos seus discípulos: sois aquele que deve vir ou devemos esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o evangelho é anunciado aos pobres. E bem-aventurado é aquele para quem eu não for ocasião de queda. Vamos refletir sobre este momento da pergunta de João Batista. O evangelista São Mateus já tinha dito que Jesus começou o seu ministério público assim quando João Batista foi preso. Nós já vimos isso. Mateus capítulo 4, versículo 14. Quando João Batista foi preso, Jesus começa a sua vida pública. Ou seja, a missão de João Batista foi a de preparar os caminhos do Senhor. Agora, vamos reparar o seguinte: o conteúdo da sua pregação, quando eu falo sua, eu estou dizendo o conteúdo da pregação de João Batista não é o mesmo que o conteúdo da pregação de Jesus. E nem podia ser. Porque João Batista não é o Messias. Ele é aquele que preparou para o Messias, tá? Então não tinha como ser. João Batista não tem como anunciar o mesmo conteúdo que Jesus, porque Jesus é a novidade. João, por exemplo, ele anunciou o juízo terrível de Deus. Vamos recordar o que ele disse aos fariseus e saduceus. Tá? Em Mateus 3,7, ele disse o seguinte: quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? João Batista, tá? Quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? João Batista estava anunciando que o Messias viria, só que a mensagem de João Batista, o conteúdo de João Batista, não tinha como ser o conteúdo de Jesus. Porque Jesus, eu insisto, é a novidade. Jesus é o Messias. João Batista não poderia anunciar aquilo que o Messias anunciou. Seria incoerente, porque senão ele seria o Messias, tá? Então vamos guardar isso. Depois Jesus fala: bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda. O comportamento de Jesus surpreendeu a todos, portanto. Inclusive João Batista. Não podemos esquecer disso. A pergunta de João Batista supõe uma dúvida. Né? Vamos lá, ó. Você é aquele que vai vir
ou será outro? É uma dúvida, tá? Se João Batista mandou perguntar se ele é aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro, é porque ele estava em dúvida a respeito da messianidade de Jesus. Por quê? Por causa das obras de Jesus. E sobretudo, porque Jesus não falou dessa história da cólera que está por vir. João Batista prepara dizendo que todos tinham que se converter urgentemente, logo. E quando vieram os fariseus, ele dizia: quem ensinou vocês a fugir da cólera vindoura, da cólera que está por vir? Mas essa cólera não veio, né? Ela não veio. Então, e isso que surpreendeu João Batista. E por isso que ele tem a dúvida compreensível, humana, e ele manda perguntar a Jesus se é ele mesmo. Aí Jesus não responde de uma maneira direta. Observe isso. Jesus não diz: olha, fala lá para os discípulos de João Batista que eu sou o Messias. Ele não diz isto. Ele apenas diz para que eles contem, ou seja, testemunhem, aquilo que estão vendo com os olhos, ou seja, os milagres de Jesus, e aquilo que eles estão ouvindo, o quê? A boa notícia. E ainda alerta que é feliz quem não se escandalizar. A Bíblia de Jerusalém usa a palavra escandalizar, dizendo: feliz de quem não escandalizar com ele. Jesus é tão surpreendente que o perigo é se escandalizar com ele por causa de suas palavras e de suas ações. A resposta de Jesus confirma tudo o que ele tem feito. Isso João Batista já sabia. Tanto sabia que mandou perguntar, né? Então, a resposta de Jesus confirma tudo o que ele tem feito. Mas Jesus acrescenta os destinatários privilegiados da boa notícia, os pobres. A mensagem de Jesus, ela é para todos? É para todos. A mensagem de Jesus é para todos. Agora, só é boa notícia para os pobres, tá? Para os pobres. Quem são os pobres? Vamos fazer essa reflexão. A Bíblia, ela não vê o pobre como um carente de bens materiais. Muitas vezes nós aqui no Ocidente, na nossa cultura, falamos assim pelas pessoas necessitadas, pelas pessoas carentes, porque a tendência nossa é de ver um pobre como um carente de bens materiais. Acontece que a Bíblia tem uma outra sensibilidade. Ela vê o pobre na condição de inferioridade social, tá? Por isso, para a Bíblia, o pobre precisa ser protegido, defendido e amparado, porque ele está numa situação de inferioridade social. Vamos lá. No Salmo 71, esse salmo assim se expressa em relação ao rei justo, que é um salmo messiânico, então está falando do Messias. Então ele diz assim: porque ele livrará o infeliz que o invoca e o miserável que não tem amparo. Ele se apiedará do pobre e do indigente e salvará a vida dos necessitados. Ele o livrará da injustiça e da opressão, e preciosa será a sua vida ante seus olhos. Está no Salmo 71, versículos de 12 a 14. Eu insisto, esse salmo é um salmo régio, é um salmo messiânico. Tá bom? Então você está percebendo
que a Bíblia, quando olha o pobre, ou o conceito de pobre na Bíblia, traz embutido uma pessoa que vive numa condição. O pobre, aqui não é pobre enquanto atitude, que seria o pobre em espírito, o pobre espiritual, mas aqui é pobre sem o adjetivo, né? É pobre, pobre. Então aqui Jesus está falando o seguinte: quem são esses? São os que passam fome. Estou aqui situando no Novo Testamento. São os que choram, são os doentes, são os excluídos, exemplo, os leprosos, são os marginalizados, exemplo, publicanos, prostitutas, são os pecadores, são os últimos, né? Por que a mensagem de Jesus é uma boa notícia aos pobres? Porque é uma mensagem de perdão e é uma mensagem de fraternidade. É perdão e é fraternidade. Tá? Se Jesus veio trazer o perdão e a fraternidade, é evidente que aqueles que precisam do perdão e que precisam da fraternidade, essa mensagem é uma mensagem boa, é uma boa notícia, é uma mensagem que faz bem, é uma mensagem do bem, não é uma mensagem do mal, não é uma má notícia, é uma boa notícia. Tá? Enquanto todos os grupos judaicos, inclusive o movimento de João Batista, está colocando a lei como condição. Jesus não coloca a lei. No sentido, quando eu falo lei, eu falo a lei mosaica, como um absoluto. Para Jesus, o absoluto é a fraternidade. Tá? Então, essa proposta de Jesus é uma proposta, eu insisto, para todos. Mas é óbvio e evidente que ela é uma boa notícia para aqueles que precisam, que por sua condição mais precisam dessa boa nova, dessa boa notícia. Tá? O pastoralista Segundo Galileia, uma vez, ele explicava da seguinte forma, que fica muito fácil de nós entendermos, né? Ele dizia: imagina um prefeito que, tendo várias opções de como ele investir uma verba que ele possui, ele decide fazer na sua cidade, na sua pequena cidade, que não tem recursos quase nenhum, um hospital muito bem equipado, com médicos, com um sistema de atendimento, que seja um hospital para todas as pessoas, né? É claro, ele conclui que esse hospital é para todos. Todos podem procurar este hospital, tá? Mas veja que ao anunciar isso, é uma boa notícia para quem não teria condições de ter um atendimento médico excelente que esse hospital ofereceria, tá? Então veja que o que é para todos, a rigor, só é boa notícia para aqueles que não teriam nenhuma oportunidade de ter um atendimento dessa forma, a não ser através de um hospital público. Então isso é uma boa nova. Então por isso que o pastoralista Segundo Galileia, chileno, ele dizia isso, que nós temos que entender que a proposta do reino é para todos. Mas como ela é uma proposta de perdão, é evidente que quem fica mais feliz é quem precisa do perdão. Se é uma proposta de fraternidade, quem fica mais feliz é quem precisa de fraternidade. Tá? Então não podemos nos esquecer disso. Vamos adiante. Agora, Jesus dá um testemunho sobre João Batista, né? O que é interessante, porque eu tenho a impressão que esse capítulo 11, ele é como uma corrente, né? Que as argolas estão ligadas. Você vai percebendo isso. Que o capítulo 11, agora nessa segunda parte, ele vai falar de João Batista, de novo, só que agora
Primeiro, num sentido, o que representa João Batista, porque antes, até certo ponto, ele anunciou uma mensagem, digamos assim, sem ter certeza, eu não posso falar isso 100% de certeza, mas é uma mensagem que talvez não tenha sido a esperada por João Batista, não é? E porque Jesus é surpreendente. Jesus não deu nenhuma explicação, não tentou provar nada, ele somente disse o que estava fazendo. Então vamos ver o que Jesus fala de João Batista. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João: O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver então? Um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão revestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então, por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos eu mais que um profeta. É dele que está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti para te preparar o caminho. Em verdade eu vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam, porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E se quereis compreender, é ele o Elias que devia voltar. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos refletir? João Batista, para Jesus, não é frágil como uma cana que se curva ao sabor do vento. O que fosses ver? Um caniço agitado pelo vento? Então aqui é a ideia da fragilidade. E Jesus diz, não é. Ele não é frágil como uma cana agitada ao sabor do vento. E também não é poderoso como um magnata que veste roupas finíssimas. João Batista é frágil e é poderoso ao mesmo tempo. Ou talvez não é frágil e nem é poderoso. Depende de que lógica nós olhamos. Ele é um profeta, claro, porque ele fala o que Deus quer falar. Mas ele é mais do que um profeta, porque ele se constitui no mensageiro de Deus que vem para preparar o caminho do Senhor. Ele vem para preparar o caminho da palavra. Essa é a missão dele. Ele usa a palavra para preparar o caminho da palavra. Mas João Batista é uma ponte, podemos dizer, entre o Antigo e o Novo Testamento. E por ser essa ponte, ele pertence ao Antigo Testamento. Vamos entender isso. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Ele pertence ao Antigo Testamento. Por isso que na fala de Jesus, o menor no reino é maior do que ele. Tá? Na antiga aliança, não há ninguém mais do que João Batista. Mas quem pertence à nova aliança, o menor de todos, é maior do que João Batista. Tá bom? É um modo de falar. Aqui é porque Jesus está querendo salientar que João Batista pertence ao antigo, não tinha como ele ser do novo, e Jesus, o Messias, é que veio trazer a novidade. Uma profecia de Malaquias diz que o mensageiro do Senhor seria o profeta Elias. Nós devemos nos lembrar que no Antigo Testamento, Elias foi arrebatado aos céus. No segundo livro de Reis está afirmado isso. Então havia a expectativa de sua volta nos tempos messiânicos. O livro de Enoque é um livro apócrifo. Então, Jesus está dizendo que esta expectativa se realizou em João Batista. Cuidado,
para nós não fazermos uma leitura espírita dessa história. Porque na tradição do Antigo Testamento, Elias não morreu. Jesus não está afirmando que João Batista seria o Elias que se reencarnou, tá? Porque Elias não morreu, né? Foi arrebatado aos céus. O que Jesus está querendo dizer aqui é que aquilo que a tradição, aquilo que todos esperavam na volta de Elias, se realiza na pessoa de João Batista. É missão por missão. João Batista realiza a missão de Elias, tá? Vamos lá. Depois o juízo sobre a geração. A quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos sentados nas praças que gritam aos seus companheiros: tocamos flauta e não dançais, cantamos uma lamentação e não chorais. João veio, ele não bebia, não comia, e disseram: ele está possesso de um demônio. O Filho do Homem vem, come e bebe, e dizem: é comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. Mas a sabedoria foi justificada pelos seus filhos. Os contemporâneos de Jesus, essa geração, eram como crianças que se recusavam a brincar como os seus colegas. Então Jesus usa um exemplo que é normal, é possível, né? E muito comum às vezes, né? Que são as crianças que não querem brincar. Então os colegas podem chamá-las para fazer qualquer tipo de brincadeira e as crianças não querem. Então é como crianças que não querem, tá? Ou seja, eles não brincam de festa, aqui é a ideia da dança, e nem brincam de funeral, que é a ideia do choro. São como crianças que não querem brincar simplesmente. Vamos lá, recordando a comparação. O estilo de vida de João Batista era a austeridade. Daí jejuns frequentes que João Batista fazia e que pedia aos seus discípulos. Por isso que fala, que São Mateus diz assim: não comia, não bebia, fazia jejum. E o estilo de vida de Jesus é a alegria, a festa, por isso Jesus comia e bebia. Para eles, para a geração, se faz jejum frequentemente, é possuído pelo demônio. Então está fazendo porque é possuído por um espírito mau. Se não faz, é comilão e beberrão, amigo dos publicanos, dos devassos, dos pecadores. Eles não se convertem não é por causa da mensagem, mas porque não querem se converter. É preciso nós ficarmos atentos a este detalhe. O problema, algumas vezes, não é a qualidade da mensagem, é a decisão do destinatário de não se converter e de não mudar. Precisamos ficar muito atento a essa advertência de Jesus. A sabedoria, porque Jesus aqui se apresenta como a sabedoria encarnada, é sempre justificada por aquilo que se realiza. Os filhos da sabedoria. Quem são esses filhos da sabedoria? São os discípulos que acolhem com alegria a mensagem de Jesus. Agora, adiante, a censura às cidades impenitentes. Depois, Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grande número de seus milagres, por terem recusado a arrepender-se. Observe a ligação de uma passagem com a outra. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o cilício e a cinza. Por isso eu vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevada até os céus? Não,
serás atirada até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até este dia. Por isso eu te digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. É o julgamento de Jesus sobre Corozaim, Betsaida, Cafarnaum, cidades nas quais ele operou tantos milagres e que se recusavam a se converter. Tá vendo a historinha passada? Tiro e Sidônia, cidades pagãs, teriam aceitado com mais facilidade. Cafarnaum, a cidade favorita, é pior do que Sodoma. Se a gente quiser saber por quê, recorra a Gênesis 18, 16 até 19, 29. A mensagem do reino é boa notícia para os pobres, mas ela é um apelo à conversão. E esse apelo é para todos. O que Jesus lamenta é o fechamento das pessoas a essa proposta, a esse apelo à conversão. Vamos adiante. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. O Senhor exalta o Pai, que ocultou a revelação do quê? Dos mistérios do reino aos grandes e aos sábios, que confiam em si mesmos, e elevou os humildes, os que não tinham no que e em quem confiar. Dizer que Deus é todo-poderoso, os judeus atribuíam tudo a ele quando falam isso. A todos foi dado conhecer o Pai, mas muitos desdenham essa revelação. O versículo 27 é de uma difícil compreensão. Difícil, porém, não impossível. Vejamos, né? Frequentemente, os termos hebraicos, eles têm um sentido distinto dos modernos, do sentido que nós utilizamos hoje. Primeiro, Jesus diz que o Pai entregou o seu projeto salvador a ele. O Pai entrega o projeto salvador ao Filho, entregou, que se fez humano para que, como humano, pudesse revelá-lo à humanidade. Então, a revelação dos segredos do reino, dos segredos do Pai à humanidade é feita por quem? Pelo Filho. E o Filho o faz como humano, se fez carne. O conhecimento entre o Pai e o Filho não é um puro conhecimento intelectual, racional, como às vezes nós imaginamos. Eu te conheço, eu quero dizer, eu sei como que você é, como que você reage, o que você gosta, o que você deixa de gostar. Não é nesse sentido que a palavra conhecimento aqui deve ser entendida, né? Mas tem que ser entendida no sentido de um relacionamento amoroso. O pai e o filho se conhecem, quer dizer, entre eles existe uma comunhão amorosa, um relacionamento amoroso. E esse especial conhecimento é que deve impregnar os relacionamentos aqui na Terra. Agora, o peso leve da boa notícia, um momento muito lindo do evangelista São Mateus. Jesus continua: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas.
porque meu jugo é suave e o meu peso é leve. Vinde a mim. Quem? Os cansados de carregar pesos. Recordemos Mateus 9:26. Vendo a multidão, Jesus ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Tá? Então, os cansados, todos os que estão cansados, vinde a mim, sob o fardo. Aí, o que é o fardo? O fardo é o peso da vida, do viver, do cotidiano. Temos que entender isso. A vida, ela tem um peso, ela tem um fardo. E esse fardo, esse peso, se encontra cada dia. E para alguns, esse peso é mais pesado ainda. Embora seja a vida de todos tem um peso, mas alguns estão carregando um peso maior, um peso que é maior do que a possibilidade de carregar. Então imagina você carregar um objeto que seja mais pesado do que a sua possibilidade física, e você tem que carregar, tem a obrigação de carregar, tem a necessidade de carregar, tá? Então é isso que Jesus fala, vinde a mim todos os que estão aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei, tá bom? Não é que Jesus vai pegar o fardo, hein? Tá? Não é que Jesus magicamente vai fazer com que ele não tenha peso nenhum. O que Jesus diz é que quem vem a ele será aliviado desse fardo. Ele não vai tirar o peso, mas esse fardo será leve, aliviado. Vamos lá. O jugo é suave e o meu peso é leve. Ele mesmo fala assim. O jugo, o que era? É o tronco de madeira utilizado por pessoas, no caso os escravos, e pelos animais, quando carregam uma carga. Então você tem o tronco de madeira, vamos imaginar 2 bois, então um tronco que os une, e que une a carroça, onde eles estão puxando. Tá? Então esse é o fardo. O jugo é o instrumento para se carregar o fardo, o jugo, tá? Que é o peso, que é a carga. Pensemos nesse jugo real de madeira. Ele é um instrumento agressivo, que machuca, que incomoda. O de Jesus, ao contrário, é um jugo suave, tá? Que é a doutrina de Jesus. Tá vendo? O jugo de Jesus é a doutrina de Jesus, é os ensinamentos de Jesus. Porque é suave, é confortável, não machuca, não incomoda, não é agressivo. Esses são os ensinamentos de Jesus. No caso, o jugo dos fariseus e dos escribas, se pensarmos na doutrina deles, é um jugo que perturba, é um jugo que machuca, é um jugo que destrói, que não permite carregar o peso da vida. Então a multidão, ela tinha essa alternativa. Se ela pegasse o jugo dos fariseus e dos escribas, era um jugo agressivo, era um jugo desconfortável, que não iria permiti-los carregar o peso da vida. Tá? O de Jesus não, é suave. A vida sempre vai ter um peso, mas com Jesus, tal peso sempre será leve, sempre será suportável. E assim nós terminamos a nossa reflexão sobre o capítulo 11 de São Mateus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.